Tem certeza que é esse? Foi assim, seco, frio. A frase veio acompanhada de um sorriso torto, daqueles que não pedem resposta, só confirmação de desprezo. Eu senti o peso do olhar antes mesmo de ouvir o riso curto atrás do balcão. O gerente me mediu de cima a baixo, como quem decide se vale a pena perder tempo. A camisa simples, o sapato gasto, tudo parecia servir de argumento contra mim. Alguém comentou, alto o suficiente para todos ouvirem, sobre parcelamento. Outro completou dizendo que aquele modelo não era para qualquer um. E ali, no meio do salão, eu virei o erro que precisava ser corrigido. Eu tentei falar. Juro que tentei. Disse que queria ver os detalhes, entender a proposta. Mas cada palavra minha era cortada por ironia, por aquele tipo de silêncio que grita mais que ofensa. Pessoas que eu nunca tinha visto começaram a participar, rindo de canto, cochichando, como se minha presença fosse um espetáculo barato. Eu senti o rosto queimar, não de vergonha, de indignação, porque não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre como eles achavam que eu não pertencia àquele lugar. Respirei fundo. Quem já passou por coisa pior aprende a controlar o corpo quando a alma quer gritar. Pedi para falar com o responsável. A resposta veio em tom de deboche. Eu já sou o gerente. E mais risos surgiram, risos fáceis, confortáveis, de quem nunca precisou provar nada a ninguém. Eu permaneci ali, em pé, mãos juntas. Olhar firme, não para desafiar, mas para não me perder de mim mesmo. O clima ficou estranho, dava para sentir. Algo naquele silêncio começou a incomodar. Talvez porque eu não abaixei a cabeça. Talvez porque eu não fui embora como esperavam. No canto do salão, alguém levantou o celular discretamente. Eu percebi, e eles também. A sensação mudou. O ar ficou mais pesado, mais atento. Ainda assim continuaram, até que chegou o momento em que não dava mais para fingir. Tirei o celular do bolso com calma, abri o aplicativo, girei a tela. Não falei nada por alguns segundos. Deixei que vissem, deixei que entendessem. O riso morreu no mesmo instante. O gerente empalideceu. O vendedor engoliu seco. Quando eu finalmente falei, foi baixo, quase sereno. Não é um carro, são vários. Ali, enquanto o salão mergulhava num silêncio desconfortável, eu senti algo diferente. Não vitória, não revanche, mas a certeza de que aquela humilhação não ia terminar daquele jeito. Porque por trás daquela compra havia uma promessa, uma história que eles nunca quiseram ouvir. E naquele instante eu soube que tudo estava prestes a mudar. Se essa cena te revoltou, se você sentiu a injustiça junto comigo, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Histórias assim precisam ser contadas até o fim. E o que aconteceu depois? Bom, isso é exatamente o que vem a seguir. Eles não pararam. Pelo contrário, quando perceberam que eu não ia sair dali com a cabeça baixa, o deboche ganhou corpo, ganhou plateia, ganhou coragem. Um vendedor se aproximou fingindo folhear uma ficha de financiamento, balançando a cabeça devagar, como quem lamenta algo inevitável. Outro passou atrás de mim e soltou, quase sussurrando, mas alto o suficiente para eu ouvir. Esse aí vai se assustar quando ver o valor do seguro. O riso veio fácil. Um riso treinado, confortável, protegido pelo grupo. Eu tentei explicar de novo. Disse que queria fechar à vista. Nem cheguei a terminar a frase. Fui interrompido com um levantar de sobrancelha, um meio sorriso. Aquele gesto que diz tudo sem precisar de palavra alguma. O gerente cruzou os braços e inclinou o corpo para trás, como se estivesse assistindo a uma cena previsível demais. À vista? Ele repetiu, alongando a palavra, como quem prova algo estranho na boca. Claro, à vista. E balançou a cabeça, rindo sozinho. Os outros vendedores se espalharam pelo salão, fingindo estar ocupados, mas nenhum realmente trabalhando. Era um círculo invisível se formando ao meu redor. Eu sentia os olhos, sentia os julgamentos.
Uma cliente puxou a bolsa mais para perto do corpo ao passar por mim. Outra cochichou algo no ouvido do marido e apontou discretamente. A vergonha alheia começou a escorrer pelas paredes, pesada, constrangedora, daquela que faz a gente querer pedir desculpa por estar no lugar errado, mesmo sabendo que não está. Cada tentativa minha de falar era devolvida em ironia. Quando perguntei sobre os detalhes do modelo, alguém respondeu que aquele carro exige manutenção cara. Quando mencionei que já conhecia o veículo, um vendedor riu e disse que vídeo na internet não conta. Pequenas frases, curtas, cortantes. Nenhuma delas parecia grave sozinha, mas juntas formavam algo maior, um recado claro: você não pertence. Eu sentia o coração bater forte, mas o corpo permanecia parado. Aprendi cedo que reagir como eles esperam só alimenta o jogo. Então fiquei ali, em silêncio por alguns segundos, o suficiente para deixá-los desconfortáveis. Mas eles confundiram silêncio com fraqueza. O gerente deu um passo à frente, apontou para a tabela na parede e disse em tom professoral que talvez eu devesse começar por algo mais básico. Alguém riu alto dessa vez, um riso sem pudor, um riso que ecoou. Foi nesse momento que eu percebi. Eles não estavam tentando me vender nada. Estavam tentando me colocar no lugar que decidiram que era o meu. E quanto mais eu resistia, mais empenho eles colocavam nisso. O clima no salão ficou pesado. Dava para sentir. Um desconforto que não vinha só de mim, mas de quem assistia sem coragem de intervir. Aquela sensação de que algo estava errado, mas ninguém sabia como parar. Eu respirei fundo de novo. Mantive a postura. Olhei ao redor e vi que, sem perceber, eles estavam se expondo mais do que imaginavam. Cada piada, cada ironia, cada risada fora de hora revelava exatamente quem eles eram quando achavam que ninguém importante estava olhando. Se você já presenciou algo assim, se já viu alguém ser tratado com desprezo só por parecer não se encaixar, comenta aqui embaixo. Ou se conhece alguém que passou por isso, conta também. Essas histórias não são raras, só costumam ficar em silêncio. Você tem razão em cobrar o tamanho certo. Aqui vai a continuação com a cena de resistência silenciosa completa, em texto corrido, mantendo o tom e com 7.700, 8.000 caracteres, como você pediu. Eu fiquei ali. E por mais simples que isso pareça, ficar ali foi a coisa mais difícil que eu já fiz sem dizer uma palavra, porque eu ouvia o salão respirando contra mim. O ar-condicionado soprava frio, mas era um frio que não aliviava, só deixava tudo mais cortante. Eu sentia o peso do meu próprio sangue correndo no ouvido, como se cada batida do coração quisesse me trair, me empurrar para uma reação. Eles esperavam isso. Eles viviam disso. A reação do outro é o combustível da crueldade. Eu pedi de novo, com a mesma calma, para falar com o responsável. Não subi o tom, não forcei, só repeti. O gerente, Eduardo, soltou aquele sorriso de canto, um sorriso curto, preguiçoso, como quem já sabe o final da história e está apenas assistindo a cena por diversão. Eu já sou o gerente. A frase veio com uma pausa antes e outra depois, como se ele estivesse ensinando uma criança a parar de insistir. Ao redor, ninguém gargalhou alto dessa vez. O riso virou um som baixo, abafado, mais cauteloso. Mesmo assim, ele estava lá. O escárnio tinha mudado de forma, mas não tinha ido embora. Eu assenti com a cabeça, não para concordar, para mostrar que eu ouvi. E permaneci. Mãos juntas à frente do corpo, dedos entrelaçados, como se eu estivesse segurando algo que não podia cair. E eu estava, minha dignidade. Eu não tinha vindo até ali para brigar. Eu tinha vindo para fechar algo importante. Mas naquele instante, o que estava sendo testado não era meu dinheiro. Era minha presença, minha paciência, minha humanidade. O tempo começou a esticar. Minutos viraram uma coisa pegajosa. Um vendedor abriu uma gaveta e fechou. Abriu de novo, fechou de novo.
Outro passou um pano no balcão que já brilhava, como se a superfície precisasse de limpeza urgente só para ocupar as mãos. Caio, o vendedor que tinha rido de parcelamento, ficou indo e voltando com papéis que não entregava a ninguém. Ele fingia estar ocupado, mas os olhos dele voltavam para mim a cada 5 segundos, como se ele quisesse medir o quanto eu aguentava. Eu não me movi. Eu senti a vontade de engolir seco, mas mantive a garganta firme. Senti a nuca pinicar sob os olhares, mas mantive o pescoço alinhado. O corpo tenta se defender de humilhação com pequenos sinais. Mexer no bolso, coçar o rosto, olhar para o chão, dar um passo para trás. Eu percebi cada impulso desses dentro de mim e recusei um por um. Eu não ia oferecer a eles o gesto que eles queriam ver. Não ia baixar a cabeça. Não ia me explicar, não ia me diminuir para caber no julgamento deles. Uma cliente passou perto e prendeu a bolsa mais no antebraço, como se minha simples presença fosse ameaça. Eu vi porque quando o mundo te trata como suspeito sem motivo, você aprende a ler microgestos. Vi também o casal que interrompeu a conversa quando eu levantei o olhar, e a mulher que fingiu olhar uma vitrine de acessórios só para não encarar a cena. Era como se eu fosse um desconforto ambulante, uma lembrança viva de que preconceito não é só xingamento. É escolha diária de quem merece respeito e quem merece ser descartado. O salão estava cheio, mas parecia vazio. As pessoas falavam mais baixo. Algumas frases morriam antes de terminar. O gerente fingia conferir algo no computador, mas eu via a mão dele travar no mouse e o olhar escapar para mim, rápido, irritado, como se minha calma fosse uma provocação. O poder dele dependia de me ver encolher, e eu não encolhia. A espera ficou longa de verdade. Tão longa que eu comecei a ouvir coisas que normalmente ninguém ouve. O clique seco do salto de uma funcionária no piso, o zumbido constante do ar-condicionado, o barulho de uma caneta caindo e rolando devagar até parar. Sons pequenos, quase ridículos, mas que naquele ambiente pareciam anunciar que o tempo estava observando junto comigo. Eu reparei em Mariana no canto. Não olhei direto por muito tempo para não chamar atenção, mas eu sabia que ela ainda estava ali. E de algum jeito, a presença dela gravando mudou o ritmo da crueldade. Não porque eles ficaram melhores, mas porque ficaram com medo de serem vistos. A maldade adora a plateia quando acha que não haverá consequência. Quando aparece a possibilidade de prova, ela recua 1 centímetro e vira brincadeira. Só que o estrago já tinha sido feito. Caio se aproximou a uma distância segura, como quem quer falar, sem parecer que está falando comigo. A gente tem umas condições especiais para quem consegue comprovar renda, né? Ele soltou isso com falsa educação, a frase carregada de veneno escondido em papel de presente. Eu olhei para ele com calma, sem sorrir e sem endurecer demais. Só olhei. Um olhar firme que não pedia desculpas por existir. Ele desviou primeiro, fingiu ajeitar o crachá. Recuou. O gerente consultou o relógio no pulso. 1 vez, 2, 3. Depois tentou disfarçar, mexendo na manga do blazer. Ele caminhou até a porta de vidro e voltou como se estivesse controlando o salão, mas, na verdade, estava tentando controlar a própria impaciência. Impaciência é o primeiro sinal de que alguém perdeu o domínio do que achava que era um jogo fácil. E eu vi isso aparecer nele como suor invisível. A tensão não precisava de palavras. Ela estava no jeito que os vendedores pararam de rir alto, no jeito que alguns clientes passaram a encarar o chão, no jeito que o gerente evitava ficar parado perto de mim por mais de 10 segundos. Era como se minha calma tivesse virado um espelho e ninguém quisesse se olhar nele por tempo demais. Eu pensei em ir embora. Pensei de verdade, porque há um limite entre resistência e autoagressão, e eu não sou feito de pedra. Mas aí eu lembrei do motivo real que me trouxe ali. Lembrei de uma promessa antiga, de uma memória que me puxa pela mão sempre que o mundo tenta me empurrar para fora.
Isso me segurou no lugar. Não por teimosia, por sentido. Eu permaneci em pé como quem finca raiz. Não para desafiar a loja, para não trair a minha própria história. A dignidade contida não tem espetáculo. Ela tem silêncio. Um silêncio pesado, mas limpo. Um silêncio que obriga todo mundo ao redor a lidar com aquilo que preferia ignorar. Porque quando a vítima não reage, o agressor fica sozinho com o próprio gesto. E é aí que o desconforto começa a nascer. Aos poucos eu percebi que quem observava também estava sendo tocado por aquilo. Um senhor mais velho parou de fingir que olhava os carros e ficou olhando a cena com uma expressão séria, quase triste. Uma funcionária da recepção mordeu o lábio, insegura, como se quisesse fazer algo, mas não soubesse como. A vergonha alheia virou uma presença real. Não era mais sobre mim, era sobre o que estava acontecendo diante de todos e o que cada um escolhia fazer com aquilo. Eu não disse nada e ainda assim eu sentia que estava falando. Cada segundo que eu não ia embora era uma frase. Cada respiração controlada era um parágrafo. Cada olhar firme era um ponto final em cima da tentativa deles de me reduzir. Eu vi o gerente perder a paciência aos poucos, como quem vê o próprio teatro falhar. Ele se aproximou, abriu a boca, fechou. Deu meia volta. Tentou rir, não conseguiu. E foi aí que eu entendi com clareza. O silêncio não é ausência. Às vezes, ele é presença total. Ele ocupa o lugar que a humilhação queria tomar. Ele coloca limites sem gritar. Ele diz, eu não pertenço ao papel que você escreveu para mim, sem precisar de discurso. Eu senti quando a humilhação deixou de ser um problema meu e virou um incômodo público. Não foi de repente, foi como uma maré mudando devagar. Primeiro, um silêncio mais comprido do que o normal. Depois, um par de olhos que não desviou quando eu levantei o olhar. E por fim, aquele tipo de pausa que acontece quando as pessoas percebem que estão assistindo a algo errado e não dá mais para fingir que é só brincadeira. Os vendedores ainda tentavam manter o teatro. Um deles riu baixo, tentando puxar o clima de volta para o lado deles, como se a cena precisasse de trilha sonora. Mas o riso saiu torto, sem apoio, e morreu no meio do caminho. Caio, o que tinha feito piada sobre parcelamento, deu 2 passos para trás e ficou com as mãos ocupadas em papéis que não levavam a lugar nenhum. O gerente, Eduardo, começou a falar rápido com alguém da recepção, sem necessidade, só para aparecer no controle. Aquele tipo de pressa que denuncia a culpa. E então, eu vi Mariana de verdade. Ela estava no canto do salão, sentada há um tempo, esperando atendimento. Eu tinha notado a presença dela antes, mas agora era diferente. Ela não tinha a expressão de curiosidade de quem passa e olha. Ela tinha a expressão de quem entendeu. A testa dela estava levemente franzida, o maxilar firme. E o celular estava erguido na altura do peito, discreto, como se fosse apenas alguém checando mensagens. Só que não era. A câmera estava virada para cá. Eu não fiz nada. Não olhei direto. Não reagi. Mas eu senti quando a gravação começou a influenciar o ambiente, como se uma luz invisível tivesse sido acesa sobre a cena. O tipo de luz que não é de lâmpada, é de consequência. Porque existe uma diferença brutal entre humilhar alguém achando que ninguém importante está vendo e humilhar alguém sabendo que pode ser visto depois por muita gente. Um cliente percebeu primeiro. Um homem de camisa polo, com chave de carro na mão, parou no meio do caminho e olhou para Mariana. Olhou para o celular e depois olhou para mim. Ele não disse nada, mas o olhar dele mudou, como quem pensa, isso não vai acabar bem. Ele respirou fundo e ficou parado, sem coragem de ir embora e sem coragem de se envolver. Só assistindo. E aos poucos, outros começaram a notar também. Uma mulher que antes cochichava com o marido ficou vermelha. Eu vi a cor subindo no rosto dela quando percebeu o celular. Ela puxou o marido pelo braço e sussurrou algo mais rápido do que antes. Não como fofoca, mas como aviso.
O marido fez aquele gesto de quem não quer se meter, levantando as mãos discretamente, e deu um passo para o lado. A recepcionista, que até então fingia estar concentrada no computador, parou de digitar por um segundo, engoliu seco e voltou a digitar com força demais, como se pudesse apagar a cena batendo nas teclas. O desconforto começou a se espalhar como fumaça. Não dava para apontar de onde vinha, mas estava em todo lugar. No modo como os vendedores evitavam gargalhar, no jeito como as pessoas começaram a falar mais baixo, no jeito como o gerente passou a medir as frases, escolhendo palavras, tentando recuperar uma dignidade que já tinha escorregado. Eduardo caminhou até o balcão e fez uma coisa que me chamou a atenção. Ele ajeitou o blazer, alinhou a postura e forçou um sorriso educado, daqueles que aparecem quando alguém percebe que passou do limite e quer voltar a ser profissional sem admitir o erro. Ele olhou em volta, como se quisesse garantir que o controle ainda era dele. Mas o controle já não estava. O salão tinha virado um tribunal sem juiz, um julgamento silencioso, onde todo mundo via, todo mundo entendia e ninguém precisava falar para o veredito começar a se formar. Caio tentou consertar do jeito mais covarde, mudando o tom comigo, como se nada tivesse acontecido. Ele se aproximou um pouco e perguntou, com voz baixa e formal demais, se eu gostaria de um café, se eu queria sentar, se eu preferia esperar na área VIP. A oferta parecia gentil, mas era só maquiagem. Não era cuidado, era pânico. O tipo de gentileza que nasce quando alguém percebe que pode perder algo, e não quando entende que fez mal a alguém. Eu continuei em pé, não por orgulho, por clareza. Eu sabia que se eu sentasse, se eu aceitasse o café, eles iriam contar essa história depois, como se tivessem sido educados o tempo todo, como se eu tivesse entendido mal, como se eu tivesse exagerado. Então eu não dei esse presente a eles. Eu fiquei onde estava, e isso incomodou mais. Uma funcionária passou por mim e olhou rápido para o chão, como se estivesse envergonhada de fazer parte daquele lugar. E eu reconheci esse olhar. É o olhar de quem já viu coisas erradas antes e aprendeu a sobreviver fingindo que não vê. Só que naquele dia, nem ela conseguia fingir direito. O ar estava pesado demais. Mariana continuava no canto. O celular, firme, não tremia. Não buscava melhor ângulo. Ela só registrava. E isso era o suficiente para deixar todo mundo desconfortável. Porque gravar não é apenas filmar. É dizer, isso aconteceu. É impedir que depois alguém reescreva a realidade com a caneta do poder. Eu vi o gerente tentando se aproximar dela, sutilmente, mas sem coragem de confrontar. Ele deu 2 passos na direção do canto. Parou, voltou, olhou para o relógio. Fez um gesto para um vendedor, como se mandasse buscar alguém, e eu percebi. Eles estavam tentando se proteger, tentando construir uma saída honrosa, tentando encontrar um jeito de disfarçar o erro sem assumir nada. Ao mesmo tempo, os clientes ao redor começaram a se mover de um jeito diferente. Não era mais curiosidade, era consciência. Alguns ficaram com os braços cruzados. Outros balançaram a cabeça lentamente num não quase imperceptível. Teve gente que pegou o celular também, não para gravar, mas para fingir que estava distraída, quando na verdade não queria encarar o que estava acontecendo e se sentir cúmplice. E eu senti uma coisa estranha. Não era alívio, era a sensação de que pela primeira vez eu não estava sozinho naquela humilhação. Não porque alguém me defendia abertamente, mas porque a injustiça tinha sido exposta. Ela tinha saído do lugar confortável onde a crueldade vive, o lugar do silêncio social, e tinha entrado num espaço de vergonha coletiva. Eduardo tentou uma frase neutra, como quem joga uma corda. Disse que havia um mal-entendido, que a equipe estava apenas brincando, que às vezes as pessoas interpretam errado. Só que ninguém riu, ninguém concordou. O salão inteiro parecia observar a frase caindo no chão e ficando ali, sem força.
Porque quando o julgamento é silencioso, a mentira não encontra aplauso. Mariana, do canto, levantou o celular um pouco mais, só um pouco. O suficiente para deixar claro que não era imaginação de ninguém. E aí, eu vi o gerente engolir seco. Vi Caio parar de sorrir. Vi a recepcionista congelar por um segundo. Vi o ar ficar ainda mais pesado, como se a loja inteira tivesse prendido a respiração. Naquele instante, eu entendi que o mundo muda não quando a gente grita, mas quando alguém decide não deixar a injustiça passar despercebida. E ali, a presença de uma testemunha, silenciosa, firme, humana, estava transformando aquele salão num tribunal vivo, onde o que estava sendo julgado não era a minha roupa, nem a minha cor, nem o meu jeito. Era a moral deles. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse ali vendo tudo isso de perto, o que você faria? Você interviria, gravaria, chamaria alguém ou ficaria em silêncio com medo? Comenta aqui embaixo de verdade, porque situações assim acontecem todos os dias. E a diferença entre continuar acontecendo e começar a mudar muitas vezes é o que cada um escolhe fazer quando presencia uma injustiça. Eu senti que tinha chegado ao limite do que o silêncio podia sustentar sozinho. Não porque eu estivesse fraco, mas porque havia um momento exato em que continuar calado deixaria de ser resistência e passaria a ser conivência com a mentira que eles tinham criado sobre mim. O salão inteiro estava suspenso naquele desconforto espesso, como se todos esperassem algo acontecer, mas ninguém soubesse exatamente o quê. Foi então que eu tomei a decisão mais simples e mais definitiva de toda aquela manhã. Levei a mão ao bolso com calma. Nada teatral, nada brusco. Só um gesto comum, cotidiano, desses que ninguém percebe até ser tarde demais. O som do tecido se movendo pareceu alto demais naquele silêncio. Alguns olhares se voltaram para mim automaticamente, não por curiosidade, mas por instinto. Quando alguém que foi tratado como invisível se move com segurança, o ambiente sente antes de entender. Eu tirei o celular, um aparelho simples, sem capa chamativa. Nada ali parecia anunciar o que estava por vir. Vi Eduardo franzir a testa por um segundo, como quem tenta antecipar o próximo ato para manter algum controle da situação. Caio inclinou o corpo discretamente, tentando enxergar o que eu fazia com aquele misto de deboche e ansiedade de quem ainda acredita que tudo não passa de encenação. Abriu o aplicativo do banco com o polegar firme. A tela carregou. 1 segundo. 2. O salão parecia ter diminuído de tamanho. Eu ouvi alguém pigarrear. Ouvi o leve estalo de um salto se ajustando no chão. Ouvi a respiração de quem estava perto demais para fingir indiferença. Quando os números apareceram, eu não disse nada. Apenas girei o celular lentamente, mostrando a tela primeiro para o gerente, depois para o vendedor, depois deixando que quem estivesse próximo pudesse ver também. 4.400.000 reais. Não houve reação imediata. E isso foi o mais forte. O riso não caiu. Ele evaporou, sumiu sem deixar vestígio. Eduardo empalideceu de um jeito quase físico, como se o sangue tivesse sido puxado do rosto dele em 1 segundo. Os lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Caio engoliu seco com tanta força que o movimento do pescoço ficou visível. Os olhos dele perderam o foco por um instante, como se a mente estivesse atrasada em relação ao que via. O salão inteiro entrou num silêncio absoluto. Não o silêncio constrangedor de antes. Um silêncio diferente, um silêncio de choque, um silêncio que não pergunta, só aceita. Eu senti dezenas de olhares colarem na tela do celular e depois voltarem para mim, rápidos, confusos, quase envergonhados. Era como se, de repente, todos estivessem revendo mentalmente cada risada, cada cochicho, cada julgamento que fizeram minutos antes. Eu mantive o celular erguido por alguns segundos a mais do que o necessário, não para humilhar, para deixar claro, para não haver dúvida, para que ninguém pudesse dizer depois que não viu direito
ou que entendeu errado. Quando abaixei o braço, o ambiente parecia outro. O poder tinha mudado de lugar. E não porque eu gritei ou ameacei, mas porque a verdade tem esse efeito brutal. Ela desloca o eixo das coisas. Foi então que eu falei, a voz baixa, estável, sem raiva, sem prazer, apenas factual. Não é um carro. Pausa. São vários. A frase caiu como um peso no chão polido. Não houve resposta imediata. Eduardo piscou 2 vezes, como se estivesse tentando acordar de um erro de cálculo. Caio abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nenhuma palavra se organizou. Um vendedor mais ao fundo deixou escapar um caramba, quase inaudível. Uma cliente levou a mão à boca, surpresa demais para disfarçar. Eu continuei olhando. Não para eles apenas, mas para o salão inteiro, porque aquela verdade não era só para quem me humilhou diretamente. Era para quem assistiu, para quem riu, para quem ficou em silêncio confortável, para quem achou que aquela cena não tinha importância. A verdade não escolhe plateia, ela se apresenta inteira. Eduardo deu um passo à frente, depois parou. O corpo dele parecia pesado agora. O tom arrogante tinha desaparecido por completo. Quando ele falou, a voz saiu diferente, mais baixa, mais medida, como se cada palavra tivesse que passar por um filtro novo. Ele tentou dizer algo sobre mal-entendido, sobre processos internos, sobre atendimento personalizado. Frases soltas, técnicas, vazias, nenhuma delas se sustentava depois do que tinha sido revelado. Eu não respondi de imediato. Observei. Observei a mudança de postura. Observei o jeito como os ombros dele caíram alguns centímetros. Observei Caio esfregar as mãos nervoso, sem saber onde colocá-las. Observei os clientes que antes cochichavam agora me olharem com respeito tardio, quase pedindo desculpas com os olhos. A virada não estava nas palavras, estava nos gestos. Aquela tela de celular tinha feito algo que nenhuma explicação faria. Ela desmontou a narrativa que eles tinham criado sobre mim sem precisar discutir, porque o preconceito se alimenta de suposição e a verdade corta esse alimento pela raiz. De repente, eu não era mais o cliente errado, eu era o erro deles. O salão parecia um tribunal após a leitura de uma prova incontestável. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Ninguém queria ser o próximo a falar algo errado. A tensão tinha mudado de lado, e eu senti isso com clareza, não como vingança, como constatação. Eu não precisava levantar a voz para ser ouvido. Eu não precisava provar mais nada além do que já estava ali, diante de todos. Guardei o celular no bolso com o mesmo cuidado com que tinha tirado. Um gesto simples, quase respeitoso. Como quem diz, a verdade já foi mostrada, não precisa ser exibida de novo. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, era reflexivo, pesado, moral. E ali, naquele intervalo suspenso entre o que eles pensavam que sabiam e o que agora não podiam mais negar, eu entendi algo fundamental. A verdade não chega fazendo barulho. Ela chega quando tem que chegar. E quando chega, muda tudo sem pedir licença. Depois que eu guardei o celular no bolso, ninguém mais conseguiu fingir que aquilo era só um cliente inconveniente. O salão ficou suspenso num tipo de silêncio que não era de constrangimento comum. Era silêncio de consciência. Eu senti que, se eu deixasse aquele espaço vazio, eles iam preencher com a versão mais confortável. Iam dizer que foi mal entendido, que era brincadeira, que eu interpretei errado. E eu conhecia bem esse truque. Eu já via a injustiça ser embrulhada em palavras bonitas só para não parecer injustiça. Só que naquele dia eu não vim até ali para deixar a verdade ser editada. Eu respirei fundo e comecei a falar. Não como quem dá lição, nem como quem pede desculpa por existir. Eu falei como quem finalmente decide colocar a vida na mesa, com calma, e deixar que cada um lide com o que sentir.
Eu disse que aquele dinheiro não era sobre status, não era sobre luxo, não era sobre vencer um duelo invisível com vendedor nenhum. Eu não tinha entrado naquela concessionária para provar que eu podia. Eu tinha entrado porque eu precisava cumprir algo. E quando eu disse cumprir, eu vi uma mudança imediata nos rostos. Porque cumprir não é verbo de quem quer aparecer. Cumprir é verbo de promessa. Eu contei que a compra fazia parte de um projeto de reinserção social, uma frota. Não para desfile, não para foto, não para vaidade. Uma frota destinada a homens e mulheres que saíram do sistema prisional e precisavam de uma chance real de recomeçar, sem ter que pedir desculpas pela própria existência todos os dias. Eu disse que não era caridade, era estrutura, era trabalho, era método, era dignidade com endereço, horário, contrato e salário. Porque tem gente que fala bonito sobre segunda chance, mas não coloca nada concreto na mão de quem precisa. E eu estava ali exatamente para colocar. Eu percebi que quando falei sistema prisional, o salão travou de um jeito diferente. Como se aquela palavra tivesse puxado um julgamento novo. Eu vi um cliente arregalar levemente os olhos. Vi um vendedor engolir seco, como se a ideia de ex-presidiário estivesse tentando se encaixar na cabeça dele sem conseguir. E eu não os culpei naquele instante. Não por bondade, mas por lucidez. Eu sabia como a sociedade treina as pessoas para ter medo de histórias complexas e amar rótulos simples. Só que eu também sabia o que acontece quando alguém decide olhar além do rótulo. Eu disse que eu conhecia esse mundo por dentro. Não porque eu tivesse passado por ele, mas porque eu cresci observando a marca que ele deixa. E foi aí que eu trouxe o motivo verdadeiro. Não como confissão dramática, mas como raiz. Eu disse, eu estou fazendo isso por causa do meu pai. Falar meu pai em voz alta naquele salão foi como abrir uma janela em dia de tempestade. Entrou ar, entrou memória. Entrou uma presença que não estava ali, mas que sempre esteve comigo. Eu vi o gerente levantar o queixo um pouco, como se tentasse entender de onde aquela história vinha. Vi Caio ficar imóvel pela primeira vez desde que eu cheguei. Vi Mariana, no canto, ainda com o celular, mas com um olhar que parecia pedir. Continua. Eu contei que meu pai passou pelo sistema prisional. Eu não enfeitei. Eu não tentei melhorar a história para ficar aceitável. Ele errou, pagou, saiu, e quando saiu, descobriu que a pena não termina quando a porta abre. A porta abre, mas o mundo fecha outras. Fecha com sorriso falso, fecha com entrevista que nunca retorna, fecha com desconfiança antes de qualquer palavra, fecha com aquela pergunta muda no olhar das pessoas. E se ele for de novo? Eu disse que meu pai aprendeu a carregar essa pergunta como quem carrega uma pedra no bolso. Ninguém vê, mas ela pesa o dia inteiro. Mesmo assim, ele nunca perdeu duas coisas: a fé e a palavra. Não aquela fé usada para impressionar os outros, mas uma fé silenciosa, de quem conversa com Deus como quem conversa com a própria consciência. Meu pai acreditava que a vida podia mudar quando alguém recebia uma oportunidade verdadeira. Não um discurso bonito. Ele dizia uma frase que ficou presa em mim. O homem não se cura com castigo eterno. Ele se cura com caminho. Eu falei isso e senti o salão respirar de um jeito estranho, como se todo mundo estivesse tentando medir o tamanho da própria ignorância. Porque é fácil julgar de longe. Difícil é ouvir de perto. Eu contei que no fim da vida, meu pai não tinha mais força para muita coisa. O corpo já não acompanhava o que a alma ainda queria provar. E foi num quarto simples, sem plateia, que ele me pediu uma coisa. Eu lembro de detalhes pequenos, porque são os detalhes que ficam. A luz fraca, o barulho baixo do ventilador, a mão dele fria tentando fingir firmeza, o jeito como ele demorou para falar, como se escolhesse cada palavra com respeito. Ele me disse que não queria que eu gastasse minha vida tentando convencer gente que só enxerga a aparência.
Disse que existe gente que vai te medir pela roupa, pela cor, pelo jeito, e que, se você tentar agradar esse tipo de gente, você morre por dentro sem perceber. Depois ele disse outra coisa, mais baixa ainda. Se um dia você puder, faz diferente. Não devolve o mundo do jeito que ele te deu, devolve melhor. Naquele momento eu prometi. Não foi promessa de boca. Eu não precisava de testemunha. Eu não precisava de aplauso. Eu prometi com o que eu tinha, amor, fé e uma espécie de teimosia boa. Eu prometi que se eu crescesse, se eu prosperasse, eu transformaria aquilo em caminho para outros. Não para limpar o nome dele, porque ele nem pediu isso. Meu pai não tinha essa vaidade. Ele pediu justiça silenciosa, que é a justiça mais difícil, aquela que não humilha, só muda a realidade. E foi por isso que eu resisti ali dentro. Foi por isso que eu não reagi aos risos. Foi por isso que eu não fui embora quando tentaram me diminuir. Porque eu não estava defendendo apenas a mim. Eu estava defendendo uma promessa feita com amor e fé. Eu estava segurando na minha mão a mão de alguém que já não podia estar ali. E quando você carrega uma promessa assim, você entende que certas portas não podem te expulsar. Eu expliquei então que cada carro daquela frota já tinha destino, que existiam pessoas esperando, gente com curso feito, com compromisso assinado, com família olhando de novo com esperança. Eu disse que aquilo não era ajuda, era uma ponte. E ponte não é bonita, é necessária. Ponte é o que impede a queda. Ponte é o que atravessa o abismo entre o rótulo e a chance. Enquanto eu falava, eu percebi o salão ficar pequeno, pequeno no sentido moral, como se todas as risadas de antes tivessem encolhido dentro da garganta de quem riu. Eu vi um vendedor baixar a cabeça e ficar olhando para o próprio crachá, como se aquele nome pendurado no peito de repente cobrasse caráter. Vi uma cliente apertar os lábios, segurando a emoção sem querer demonstrar. Vi o gerente parar de tentar explicar e simplesmente ouvir. Quieto, porque naquele instante ele entendeu que o julgamento não era mais sobre mim, era sobre ele. Eu terminei com a mesma calma com que comecei. Eu disse que meu pai morreu acreditando que dignidade muda destinos, não como frase bonita, como verdade dura, testada no sofrimento, e que eu estava ali para cumprir isso, para transformar fé em estrutura, amor em oportunidade, promessa em estrada. E aí o silêncio voltou, mas não era mais o silêncio da humilhação. Era um silêncio reverente, como se por alguns segundos todo mundo ali tivesse entendido que certas promessas não são peso, são direção. Que algumas coisas não se explicam com números, se reconhecem. O silêncio que ficou depois da minha promessa não era mais vazio. Era pesado de um jeito diferente, como se cada pessoa ali tivesse que conviver com a própria consciência por alguns segundos. Eu senti que ninguém sabia exatamente como voltar ao normal, porque o normal tinha acabado de ser exposto como covardia disfarçada de rotina. O gerente, Eduardo, estava parado perto do balcão, com aquele semblante que tenta sustentar a autoridade, mas já não encontra onde apoiar. Caio mantinha os olhos baixos, mexendo no próprio crachá como se pudesse apertar o plástico até sumir. E eu continuei em pé, no mesmo lugar, olhando para a porta de vidro como quem pressente que algo está chegando. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que o ar tinha mudado. Não era mais sobre um carro, era sobre um erro feito em público, com plateia, com riso e desprezo. E erros assim, quando ganham luz, não se apagam com desculpa automática. Foi quando o telefone do gerente tocou. Um toque curto, agudo, que cortou o salão como lâmina. Eduardo olhou para a tela e eu vi, pelo jeito que os olhos dele se arregalaram por um instante, que aquela ligação não era comum. A mão dele tremeu quase imperceptível antes de atender. Ele levou o aparelho ao ouvido e respondeu com um "Sim, senhor", que saiu mais baixo do que deveria. Ele se virou um pouco para o lado, tentando disfarçar, tentando manter o controle da cena, mas era tarde.
Todo mundo tinha percebido que alguma coisa grande estava acontecendo. Eu não ouvia as palavras do outro lado, mas eu via o efeito delas. O rosto de Eduardo foi mudando em camadas. Primeiro confusão, depois tensão e, por fim, aquele pálido específico de quem entende que a própria posição está por um fio. Ele tentou dizer algo, soltou um claro, claro. Depois um sim, entendi, com uma voz que não tinha mais deboche. Era uma voz pequena, prática, obediente. Quando desligou, ele ficou parado com o telefone na mão, como se não soubesse onde colocar o próprio corpo. Caio levantou o olhar pela primeira vez e procurou o gerente com ansiedade. O tipo de ansiedade que não é medo do cliente, é medo da consequência. Eu vi outro vendedor se aproximar, tentando ouvir, tentando captar alguma pista, como quem pressente que a maré virou e precisa encontrar uma tábua antes de afundar. O salão inteiro parecia segurar a respiração junto. Eduardo ajeitou o blazer de novo, mas agora era um gesto de desespero, não de postura. Ele deu 2 passos, parou, deu mais 2 e falou com a recepcionista num tom baixo demais, para alguém que antes fazia piada em voz alta. A recepcionista assentiu rápido e olhou para a porta de vidro, como se esperassem alguém, como se tivessem sido avisados. E naquele instante eu entendi, a autoridade estava vindo. A porta automática fez um som leve, um sopro, e se abriu. O que entrou não foi só um homem, foi uma presença. Roberto Azevedo Correia atravessou a entrada com passos apressados, sem o tipo de calma de quem vem apenas dar uma olhada. Ele vinha decidido, o terno bem alinhado, o olhar direto, o celular ainda na mão, como se tivesse saído de uma reunião e vindo reto para ali. Ele olhou rápido para o salão e, por um segundo, ninguém se mexeu. Foi aquele momento em que o tempo parece parar e todo mundo tenta adivinhar de que lado a tempestade vai cair. Eduardo deu um passo à frente como quem vai se apresentar, mas travou. A boca abriu, mas nenhum som saiu, porque Roberto não olhou para ele. Roberto olhou para mim e foi como se uma luz acendesse de uma vez. O rosto dele mudou. Os olhos dele reconheceram antes que a boca sorrisse. Ele soltou uma respiração curta e acelerou o passo, vindo na minha direção, atravessando o salão como se eu fosse o único ponto fixo naquele lugar. Eu vi Caio ficar rígido. Vi Eduardo empalidecer de verdade, como se o corpo estivesse tentando fugir por dentro. Vi os clientes se virarem instintivamente para acompanhar a cena. Roberto chegou perto e não hesitou. Ele abriu os braços e me abraçou ali mesmo, no meio do salão, como quem encontra alguém importante demais para cumprimentar com formalidade. Um abraço firme, rápido, real. Ele bateu leve nas minhas costas, do jeito que se faz com alguém de casa, e disse alto o suficiente para ser ouvido por todos: Jonas, eu recebi a ligação. Eu não acredito no que me contaram. Eu senti dezenas de olhares queimando na minha nuca. Eu senti o salão inteiro mudar de eixo. Era como se todos tivessem sido puxados para a mesma realidade ao mesmo tempo. Roberto se afastou um pouco, segurou meus ombros com respeito, olhou nos meus olhos e, com um tom que misturava alívio e indignação, soltou a frase que virou a chave de vez. Você é cliente VIP aqui, parceiro antigo. Você sabe disso. Cliente VIP, parceiro antigo. As palavras ficaram no ar como um carimbo, e naquele exato segundo a hierarquia morreu e renasceu invertida. O gerente, que antes me olhava como se eu fosse intruso, agora parecia um funcionário recém-contratado, prestes a ser dispensado. Caio, que tinha rido de parcelamento, agora parecia pequeno, menor do que o próprio crachá. Os vendedores ao redor congelaram. E os clientes olharam para mim como se estivessem vendo outra pessoa, mas era a mesma. O que mudou foi o filtro do preconceito que caiu no chão. Roberto virou o rosto devagar, encarando o salão inteiro como quem faz uma varredura moral. Ele não precisou levantar a voz para impor respeito.
O respeito veio por medo e por vergonha. Eduardo tentou dar um sorriso, tentou se aproximar, tentou dizer algo como: Senhor Roberto, houve um mal-entendido. Mas Roberto ergueu a mão, cortando a tentativa no ar. Um gesto simples, firme, silencioso. O mesmo tipo de silêncio que eu tinha sustentado antes, só que agora sustentado pelo poder. Roberto olhou para Eduardo com frieza controlada. Não era ódio, era decepção. Você perguntou se ele tinha certeza? A frase saiu baixa, mas cortou como faca, porque era específica. Alguém tinha contado tudo, em detalhes. E o gerente entendeu isso. Eu vi a garganta dele pulsar, vi o suor surgir na têmpora, vi o arrependimento nascer atrasado, não como consciência, mas como instinto de sobrevivência. Caio tentou se encolher atrás do balcão, como se o próprio corpo pudesse se esconder do que tinha feito. Um vendedor ao lado dele começou a mexer em papéis com pressa, como se estivesse ocupado desde sempre, mas ninguém comprava mais encenação. O salão inteiro tinha virado um julgamento silencioso, e agora o juiz tinha chegado. Roberto voltou a olhar para mim e com a voz mais humana disse: Me desculpa por isso ter acontecido aqui dentro. Não era um pedido de desculpa genérico, era um pedido de desculpa com peso. E eu senti algo mudar dentro de mim, porque até ali eu tinha segurado firme para não me quebrar. Naquele momento, com a autoridade reconhecendo a verdade, sem eu precisar implorar, eu senti o corpo relaxar 1 centímetro. Só um. Mas foi como se aquele centímetro tivesse devolvido parte do ar que eu tinha perdido. O tom emocional do salão transformou. A arrogância virou medo, o deboche virou silêncio, o desprezo virou arrependimento. E eu vi, nos olhos de algumas pessoas, uma vergonha verdadeira. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu tinha permanecido humano mesmo sendo tratado como menos. Roberto manteve a mão no meu ombro e disse, alto o suficiente para todos ouvirem sem espetáculo. Ele vai ser atendido como merece e eu vou entender exatamente o que aconteceu aqui. Ninguém respondeu, porque não havia resposta. Só consequência. E ali, com as portas de vidro ainda abertas atrás dele, eu percebi que o tempo faz isso. Ele chega como uma autoridade invisível. Ele revela quem estava certo sem precisar de grito. Ele desmonta máscaras. Ele entrega cada pessoa ao próprio caráter. Se você acredita que o tempo sempre revela quem está certo, comenta aqui embaixo. Quero saber se você também já viu uma situação virar não por força, mas porque a verdade, uma hora, encontra o caminho e chega. O pedido de desculpas não veio como espetáculo. Veio do jeito que as coisas verdadeiras costumam vir. Sem ensaio, sem plateia organizada, sem a tentativa desesperada de parecer melhor do que se foi. Roberto ainda mantinha a mão no meu ombro quando o salão inteiro pareceu aceitar que não havia mais para onde correr. Não havia frase capaz de reverter o que tinha sido feito. Só atitude. Ele respirou fundo e anunciou, com voz firme e direta, que a venda da frota completa seria formalizada ali mesmo. Não como favor, não como gesto para apagar incêndio, mas como continuidade do que já estava decidido antes de qualquer humilhação acontecer. Aquilo mudou o clima de vez, porque deixou claro que eu nunca estive ali pedindo permissão. Eu estava ali cumprindo algo maior, e agora isso era reconhecido. Em seguida, sem levantar o tom, sem teatralizar, Roberto virou o corpo na direção de Eduardo. Não houve grito, não houve humilhação pública. Houve algo mais difícil de lidar, sobriedade. Ele disse que a comissão seria retirada por má conduta, que não era punição por erro técnico, mas consequência por postura. Disse isso olhando nos olhos, sem raiva, sem ironia. E eu vi Eduardo absorver a frase como quem entende que perdeu algo que dinheiro nenhum compra: credibilidade. Eduardo tentou falar. Abriu a boca, fechou. Engoliu seco. O corpo dele parecia menor do que minutos antes, não por medo apenas, mas por compreensão tardia. Quando finalmente falou, a voz saiu diferente.
Não havia mais aquele tom de superioridade confortável. Havia hesitação. Ele pediu desculpas, não longas, não elaboradas, um pedido simples, direto, quase duro de engolir, mas verdadeiro o suficiente para não soar como encenação. Ele disse que errou, que passou do limite, que deixou o preconceito guiar uma situação que deveria ser profissional e humana. Eu ouvi, não interrompi, não rebati, porque pedir desculpa de verdade exige coragem, e ouvir também. Eu percebi que naquele momento o pedido não era só para mim, era para o próprio espelho. Era para a consciência que ele tinha tentado calar enquanto ria. Caio, por sua vez, estava visivelmente abalado. Quando Roberto comunicou que ele seria afastado do atendimento direto ao público e encaminhado para treinamento ético e antidiscriminatório, não houve protesto, não houve justificativa. Caio apenas assentiu. O riso fácil tinha desaparecido por completo. O corpo dele estava tenso, como alguém que finalmente entende o peso do que faz quando acha que ninguém importante está olhando. E então aconteceu algo que ninguém esperava, mas que mudou tudo. Caio se aproximou, não para explicar, não para se defender. Ele parou a uma distância respeitosa, olhou para mim com os olhos marejados e pediu desculpas. Disse que tinha sido cruel por conveniência, que riu para se sentir aceito pelo grupo, que repetiu um comportamento que sempre viu acontecer e nunca questionou. Não tentou se absolver, não pediu compreensão, apenas reconheceu. Aquilo não apagou o que foi feito, mas mudou o sentido, porque arrependimento verdadeiro não apaga o passado, ele impede a repetição. E eu senti isso, não como vitória, mas como alívio. O tipo de alívio que vem quando a injustiça, enfim, encontra uma resposta que não é vingança. Roberto não fez discurso, não falou sobre valores corporativos, nem sobre imagem da marca. Ele apenas disse que a loja passaria por um processo de revisão interna, que todos ali seriam treinados, que situações como aquela não seriam mais toleradas. E encerrou. Simples assim. Porque justiça que precisa de explicação demais costuma ser fraca. A que se sustenta em decisão não precisa gritar. O salão inteiro parecia diferente. Não mais tenso, não mais hostil. Um silêncio novo se instalou. Não de constrangimento, mas de aprendizado. Algumas pessoas baixaram a cabeça, outras respiraram fundo. Eu vi uma funcionária enxugar discretamente os olhos, como quem sente que algo pesado foi finalmente nomeado. Vi clientes assentirem sozinhos, em silêncio, como quem reconhece que também precisa rever o próprio olhar sobre o mundo. Eu permaneci em pé, no mesmo lugar, não porque precisava marcar território, mas porque aquele lugar tinha sido transformado. Onde antes havia desprezo, agora havia reconhecimento. Onde antes havia riso, agora havia respeito. Não imposto, construído. Roberto voltou a falar comigo, dessa vez num tom mais baixo, mais humano. Disse que lamentava profundamente o que tinha acontecido, que não era o tipo de ambiente que ele acreditava estar construindo. E que, se eu quisesse, poderia acompanhar de perto a implementação das mudanças. Não como favor, como parceria real. Eu assenti. Porque aquilo fazia sentido, porque a reparação não estava apenas em punir quem errou, mas em criar algo diferente a partir do erro. Eu olhei ao redor e percebi algo sutil, mas poderoso. Ninguém estava mais tentando me medir. Ninguém tentava adivinhar meu valor. Ele já estava claro, não no saldo bancário, mas na postura, na forma como atravessei a injustiça sem me perder, na forma como ouvi o pedido de desculpas sem humilhar de volta. A cura simbólica aconteceu ali, não com aplauso, não com frases bonitas, mas com gestos pequenos, um pedido sincero, uma consequência justa, uma decisão firme. É assim que injustiças se curam de verdade. Não quando alguém vence, mas quando todos aprendem. E antes de sair dali, eu pensei no meu pai. Pensei no que ele diria se estivesse vendo aquela cena.
E eu soube. Ele não falaria muito. Ele apenas assentiria, com aquele olhar calmo de quem acredita que dignidade, quando encontra espaço, muda o rumo das coisas. A tensão não acabou de uma vez, como se alguém desligasse uma luz. Ela foi se desfazendo devagar, como um nó que finalmente encontra a ponta certa. Depois das decisões de Roberto, depois dos pedidos de desculpas, depois do silêncio que varreu o salão como uma maré, o ar ainda estava carregado, mas já não era o ar da humilhação. Era outro peso, um peso de consciência, de aprendizado, de gente que percebeu tarde demais o que estava fazendo e agora tinha que conviver com isso. Eu não disse nada além do necessário. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque eu sabia que se eu transformasse aquilo num discurso, eu estaria devolvendo na mesma moeda. E eu não queria a moeda deles. Eu não queria ganhar do jeito deles. Eu queria sair dali inteiro. Roberto me conduziu até uma mesa de atendimento reservada, mas não fez isso como quem compensa um cliente importante. Fez como quem devolve ao lugar um mínimo de decência. Uma funcionária trouxe água. As mãos dela tremiam um pouco. E ela evitava olhar diretamente para mim, como se tivesse vergonha de pertencer àquela cena. Eu agradeci com um aceno simples, do tipo que não pede nada e não cobra nada, só reconhece. Eu vi os ombros dela relaxarem 1 centímetro, pequeno, mas real. Às vezes, respeito é isso, um gesto minúsculo que devolve ar para alguém. Os papéis chegaram. Contratos, termos, planilhas, o tipo de documentação que normalmente enche uma mesa e esvazia a alma de quem não tem paciência. Eu segurei a caneta com calma, como se eu estivesse fazendo aquilo em qualquer outro dia. Como se eu não tivesse sido humilhado minutos antes. Como se meu coração não tivesse passado por um corredor de fogo silencioso. A calma é uma escolha. E eu escolhi. Eduardo ficou a alguns metros, sem saber onde colocar as mãos. A postura dele tinha mudado, mas ainda havia um resto de orgulho quebrado tentando se remendar por dentro. Caio não aparecia na linha de frente. Eu sabia que ele estava ali por perto, mas ele não tinha coragem de se aproximar de novo. Eu não precisava que se aproximasse. Eu não precisava ver ninguém se curvando. Eu só precisava ver as coisas no lugar certo. E naquele momento, as coisas estavam. Enquanto eu lia e assinava, eu sentia o salão inteiro me olhando com uma espécie de respeito tímido. Não aquele respeito que nasce de admiração verdadeira, mas aquele respeito que nasce de vergonha. O respeito tardio. E eu entendi que, se eu quisesse, eu podia esmagar todo mundo ali com 2 frases. Eu podia ser ácido, eu podia ser cruel, eu podia devolver cada olhar com uma lâmina. Eu podia dizer: vocês me julgaram porque eu sou negro, vocês riram porque eu não parecia rico, vocês me diminuíram porque é isso que vocês fazem com gente como eu. Eu podia dizer tudo isso, e eu estaria certo. Mas eu não estava ali para estar certo com raiva. Eu estava ali para estar certo com dignidade. Assinei a primeira página. O som da caneta no papel foi seco, definitivo. Um vendedor, ao longe, parou de andar por um instante, como se aquele som fosse um veredito. Eu assinei a segunda, terceira, quarta. Cada assinatura era mais do que uma formalidade. Era um ato de permanência. Era a prova silenciosa de que eu não tinha sido tirado do meu centro por risos e desprezo. Roberto falou pouco. Ele só orientava o processo com objetividade, como quem não quer transformar aquilo num caso, e sim num acerto. Eu gostei disso, porque reparar de verdade não precisa de holofote, precisa de ação. Em um momento, uma das funcionárias que tinha me tratado com respeito desde o início, aquela que mesmo no meio do caos, não riu, não apontou, não julgou, se aproximou para entregar um documento adicional. Ela não disse nada além do necessário. Eu olhei para ela e agradeci de novo. Só isso. Obrigado. Simples. Ela assentiu e se afastou, com um olhar aliviado. Eu quis que ela entendesse. Eu vi você. Eu vi quem você foi quando ninguém estava prestando atenção.
E foi aí que eu senti a tensão se quebrar de vez. Porque, enquanto muitos ali esperavam que eu devolvesse humilhação, eu devolvi respeito. E isso é desconcertante para quem vive de hierarquia moral falsa. Eles esperavam revanche. Eu ofereci integridade. Eles esperavam um show. Eu ofereci silêncio. Eu continuei assinando. E a cada nova página parecia que o peso mudava de lado. Não era mais eu carregando a vergonha que eles tentaram colocar sobre mim. Agora, a vergonha morava nos olhos de quem tinha rido. Morava na postura de quem tinha apontado. Morava naquele constrangimento coletivo que ninguém consegue disfarçar quando percebe que errou feio. Eduardo se aproximou com cuidado, como quem pisa em chão quebradiço. Ele não veio pedir desculpa de novo. Não veio se justificar. Veio apenas confirmar um detalhe do contrato, em tom formal, respeitoso. A diferença era gritante. O homem que antes me tratou como intruso, agora falava comigo como deveria ter falado desde o começo. E eu respondi de forma neutra, sem ironia, sem cutucar a ferida. Respondi porque era o correto, não porque eu devia algo a ele. Eu sentia algo dentro de mim que eu não esperava. Uma leveza. Não por vitória, por autocontrole, por ter atravessado aquilo sem me tornar aquilo. Porque existe uma linha invisível entre lutar por respeito e virar prisioneiro do próprio ressentimento. E eu não queria ser prisioneiro de nada, nem do preconceito deles, nem da minha raiva. Eu queria liberdade. E liberdade, às vezes, é simplesmente não revidar. Quando o último documento foi assinado, eu coloquei a caneta sobre a mesa com calma, não com alívio teatral, não com pose, apenas com encerramento. Roberto confirmou os detalhes finais e apertou minha mão com firmeza. Um aperto de mão que dizia, isso está certo, sem precisar de discurso. Eu assenti e me levantei. A maioria das pessoas evitou olhar diretamente. Algumas olharam e desviaram rápido. Algumas sustentaram o olhar por um segundo, como se quisessem dizer algo sem coragem. Eu não cobrei nada de ninguém, porque o que eu queria não era ver ninguém se humilhar. Era ver a justiça existindo do jeito correto, com consequência, com aprendizado e com respeito restaurado. Antes de sair, eu olhei uma última vez para o salão, não para procurar culpados, para registrar o momento. O lugar onde eu fui diminuído era agora o lugar onde eu mantive minha integridade. O lugar onde tentaram me tirar do meu centro era agora o lugar onde meu centro ficou mais forte. E eu entendi que a maior lição ali não foi para eles. Foi para mim mesmo. Minha dignidade não depende do olhar de ninguém. Eu caminhei em direção à porta de vidro. Cada passo parecia mais leve do que o anterior. E atrás de mim não havia mais riso. Havia silêncio. Um silêncio pesado, mas justo. Um silêncio que agora pesava do outro lado. Meses se passaram. Não foi de um dia para o outro, porque nada que é verdadeiro floresce com pressa. Mas o tempo começou a organizar as coisas do jeito certo. Eu vi os primeiros veículos saírem da garagem com o logotipo do projeto social estampado nas portas. Simples, discreto, mas carregado de significado. Cada carro não era só um meio de transporte. Era um recomeço em movimento. Eu acompanhei alguns deles de longe, parados no sinal, rodando pela cidade, fazendo entregas, levando gente para o trabalho. E toda vez que eu via, sentia um aperto bom no peito, aquele que lembra que a promessa estava viva. As pessoas começaram a voltar ao mercado de trabalho, não como favor, não como exceção, mas como direito reconquistado. Homens e mulheres que antes só eram vistos pelo passado, agora eram vistos pelo que estavam construindo. Eu ouvi histórias de gente que voltou a ser chamada pelo nome, não pelo erro. Gente que conseguiu pagar aluguel, colocar comida na mesa, olhar nos olhos dos filhos sem carregar vergonha. Nada disso saiu em manchete grande, e era exatamente por isso que era real. Em Nova Mutum, meu nome começou a circular de um jeito estranho para mim. Não como herói, nem como salvador, mas como referência.
como alguém que fez diferente quando poderia apenas ter seguido em frente. Fui convidado para conversar em encontros pequenos, em empresas, em projetos sociais, em salas onde as pessoas queriam entender como transformar indignação em ação concreta. Eu sempre dizia a mesma coisa: não existe fórmula, existe escolha. E toda escolha carrega consequência. A própria concessionária mudou, não por medo, mas por aprendizado forçado. Procedimentos novos foram implementados. Treinamentos aconteceram. O atendimento passou a ser observado com mais cuidado. Não porque alguém estava filmando, mas porque alguém tinha sido exposto ao próprio erro e não queria repetir. Eu vi funcionários sendo orientados, vi conversas difíceis acontecendo, vi o ambiente se reorganizando aos poucos. Não era perfeito, mas era diferente. E diferente já é um começo. O que mais me tocou foi perceber como o bem se espalha sem alarde. Uma oportunidade gera outra. Um gesto firme cria espaço para mais alguém agir certo. Pessoas que participaram do projeto começaram a indicar outras. Parcerias surgiram. Novas ideias apareceram. O que nasceu de uma humilhação virou rede. O que começou com desprezo terminou em caminho aberto. Eu entendi com o tempo que karma não é punição mágica nem recompensa instantânea. Karma é movimento. É aquilo que você coloca no mundo voltando de um jeito maior, mais amplo, mais profundo. O respeito que eu mantive naquele dia não voltou como aplauso. Voltou como impacto. Voltou como mudança real na vida de pessoas que eu talvez nunca conheça profundamente, mas que seguem em frente porque alguém decidiu não se calar e também não revidar. Hoje, quando eu passo pela cidade e vejo um daqueles carros em circulação, eu não penso na humilhação. Eu penso na promessa cumprida. E isso basta. Se você acredita que o bem sempre volta de forma multiplicada, comenta aqui embaixo. Nem sempre do jeito que a gente imagina, nem no tempo que a gente quer, mas do jeito que realmente transforma. E quando eu percebi, a história já não era mais sobre aquele dia. Era sobre o que aquele dia empurrou para fora do esconderijo. O preconceito, que gosta de agir no automático, foi obrigado a se olhar no espelho. A arrogância, que se alimenta de risos fáceis, provou o próprio gosto amargo. E a dignidade, essa que quase ninguém vê quando acontece, ficou de pé no centro do salão, sem precisar levantar a voz. Eu voltei a Monteville Premium algumas semanas depois, não por obrigação, mas para fechar os últimos detalhes da frota. E foi estranho atravessar as portas de vidro e sentir um silêncio diferente, um silêncio bom. Não o silêncio de medo ou de constrangimento, mas aquele silêncio respeitoso que nasce quando as pessoas aprenderam alguma coisa. Os rostos eram os mesmos, mas os olhos tinham mudado. O atendimento estava mais cuidadoso, mais humano, não perfeito, porque ninguém vira santo de um dia para o outro, mas consciente. E consciência é o primeiro degrau da mudança. Quando assinei o último documento, Roberto apertou minha mão com firmeza e não precisou dizer muito. Eu também não, porque a justiça, quando é feita do jeito certo, não precisa de fogos. Ela se resolve e deixa uma espécie de paz no ar. Eu olhei para o salão uma última vez. Vi Caio ao longe, no setor interno, sem crachá de vendedor, trabalhando em silêncio, sem o brilho arrogante que ele tinha antes. Não era humilhação, era consequência. E consequência também educa. Vi Eduardo conversando com a equipe, postura baixa, mais atento, como quem entendeu que autoridade não é permissão para ferir. Não havia alegria em ver ninguém caindo. Havia alívio em ver o mundo sendo colocado no trilho. Eu caminhei até a saída, e cada passo parecia carregar menos peso do que o anterior. Do lado de fora, o sol de Nova Mutum estava forte, daquele jeito que faz tudo parecer mais nítido. Eu parei ao lado do carro, passei a mão no volante devagar e fechei os olhos por um segundo. Foi rápido, mas foi inteiro. Naquele toque, eu senti a lembrança do meu pai como presença.
Não como saudade que dói, mas como promessa cumprida. Eu quase ouvi a voz dele, baixa, tranquila, dizendo o que ele sempre disse: caminho é coisa séria. Lá dentro, eu ouvi um som que me pegou de surpresa. Aplausos. Não altos, não eufóricos. Aplausos contidos, constrangidos, tardios. Aplausos de gente que percebeu que perdeu tempo rindo quando deveria ter respeitado. E por um instante, eu entendi que o arrepio que subiu pela minha nuca não era por causa deles. Era por causa do ciclo completo. A injustiça foi exposta, a verdade apareceu. A consequência veio, o aprendizado ficou e, no fim, algo se curou. Não só em mim, mas no ambiente inteiro. Eu abri a porta, sentei no banco, ajustei o retrovisor e vi meu próprio rosto refletido por um segundo. Eu não vi um vencedor. Eu vi alguém que não se perdeu. E isso, para mim, era mais valioso do que qualquer saldo. Eu liguei o carro e saí sem olhar para trás. Não para provar nada, mas porque naquele dia o respeito finalmente encontrou o caminho certo. E caminho, quando é de verdade, não pede permissão para existir. Se essa história te deu arrepio, se te trouxe esperança, se te fez sentir justiça por dentro, deixa o seu like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Comenta aqui embaixo o que você sentiu em cada parte. Eu leio tudo e quero saber se você já viveu ou presenciou algo parecido. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha essa história. Porque às vezes uma narrativa acende coragem onde a vida apagou. E claro, se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino. Porque a próxima pode parecer só mais um dia comum. Até o momento em que a verdade decide aparecer.